Olá, tudo bem? Professor Job Guimarães aqui para mais uma análise de um rascunho de uma redação feita agora no Enem 2019. Se você já está aqui no canal, sabe. Se você não estava acompanhando os vídeos anteriores, deixa eu explicar. Nós estamos gravando aqui, divulgando uma série de análises de rascunho de redação. Nós estamos projetando a nota dessas redações e aí, infelizmente, eu não vou poder analisar todos os rascunhos que já me foram enviados, mas, sobretudo, eu espero que as análises que eu estou fazendo aqui agora possam servir de comparação com o que você fez e que você também comece a projetar a nota da sua redação para o Enem 2019, né? Qual que vai ser a nota da sua redação no Enem 2019? Nota que será divulgada em janeiro de 2020. Para o próximo ano, eu quero elaborar um projeto, uma plataforma de correção de redação. Quero capacitar bem os avaliadores dessa plataforma para poder oferecer um serviço de segurança. Eu tenho visto por aí muita coisa sendo oferecida que não é satisfatória. Então, o aluno quer já ter mais ou menos uma previsão, uma projeção da sua nota, envia a sua redação para essas plataformas de avaliação e muitas delas fazem um serviço apressado, cobram barato, né? Fazem um serviço apressado e não estão entregando muita qualidade nesse serviço. Quero fazer algo diferente a partir do ano que vem. Vou ver se eu consigo desenvolver esse projeto. Tem muita coisa para ser desenvolvida, mas vou tentar fazer isso. Então vai ser uma maneira também de já entregar um produto de qualidade para você. Você vai poder ter uma previsão da sua nota bem antes que o Enem a divulgue, nota da redação, ok? Então vamos aqui analisar hoje o rascunho 002, vai ser a análise 002 do rascunho de redação. O objetivo, portanto, como sempre, é fazer com que você compare essas análises com a sua redação e veja os acertos do candidato e compare se você fez igual, se você também acertou. Se não, se você fez diferente, possivelmente aí você não acertou. E é importante que você use o ambiente de comentários e faça perguntas específicas. Eu posso não avaliar a sua redação, mas eu vou me esforçar para responder a todos. Eu tenho feito isso. Se você observar os comentários aí dos vídeos, eu tenho me esforçado para responder a todos os alunos. Pessoal, também nós estamos com uma terminologia nova. Então, esta é uma redação, conforme eu já expliquei em vídeo, né? Em um vídeo curto, um vídeo de mais ou menos 10 minutos, expliquei a nova terminologia que nós vamos usar aqui para fazer referência às redações. Esta é uma redação de primeira divisão. Se você não sabe do que eu estou falando, inclusive ainda estou até com o flipchart aqui, com as anotações que eu fiz, não sei se dá para você verificar, tá? Eu coloquei 4 categorias: primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão, são as divisões do Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai trabalhar fazendo analogia também aos textos aqui, fazendo referência às divisões. Então, a primeira divisão são as redações acima de 900 pontos. A segunda divisão são as redações que ficam de 801 até 900, ok? Lembrando, 900 pontos não é primeira divisão, é acima de 900. Então, 801 a 900 é a segunda divisão, de 701 a 800 é a terceira divisão e a quarta divisão vai de 500 a 700 pontos, tá bom? E aí o Campeonato Brasileiro tem 4 divisões, a quarta divisão é a maior, por isso que nós também vamos tratar como maior. De 500 a 700 pontos, todas as redações que ficam aí de 500 a 700 pontos, nós vamos chamar de redações aqui que estão ainda na quarta divisão. E aí há também as redações que estão sem divisão ainda, usando essa analogia aqui do futebol, do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tem redações que ainda estão, ou há redações que ainda estão sem divisão, que são as redações que ficam abaixo de 500 pontos. Então são redações realmente que apresentam muitos problemas, redações que tangenciaram ou fugiram ao tema. Estão abaixo de 500 pontos por essas razões, são redações ainda sem divisão, tá bom? Gente, o objetivo aqui não é menosprezar ninguém, é só uma maneira didática e muito específica aqui de tratar essas redações, criar essa terminologia própria, gerar esse senso de pertencimento de comunidade a partir dessa nova terminologia, mas não é para discriminar ninguém. Minha redação foi chamada de quarta divisão. Gente, não tem problema. Você ficou entre 500 e 700 pontos, não tem problema. Quer dizer, problema tem, já teve esse problema. Mas a partir de agora, se você está aqui nesse canal, assistindo pelo YouTube ou então pelo Facebook, você pode ter certeza que eu vou entregar de maneira gratuita na sua mão muito conteúdo de valor, como eu fiz agora esse 2019 e ajudei muita gente. Vou entregar na sua mão. É só você seguir tudo que você vai aprender aqui, que com certeza você vai sair dessas divisões menores, quarta divisão, terceira divisão, e vai projetar, vai caminhar, vai deslocar o seu texto rumo à primeira divisão. Eu costumo dizer o seguinte: olha, o nosso objetivo é sempre passar de 900 pontos. Portanto, com essa terminologia nossa nova, é
entregar uma redação no Enem de primeira divisão. Tá aqui. Essa é uma redação de primeira divisão. Eu fiz o meu melhor. Agora, essa primeira divisão pode ser 920 pontos, 940, 960, 980 ou 1000. Pode ser. Claro, aí a gente entrega uma redação de primeira divisão e quanto mais melhor, né? Você sabe que dentro da primeira divisão tem as redações campeãs, as redações vice-campeãs, as equipes campeãs, as equipes vice-campeãs. Então é assim que funciona. A gente tem que chegar lá na primeira divisão e depois que chegar na primeira divisão, entregar o nosso melhor. É isso que vamos fazer, tá bom? Então nós vamos analisar aqui agora uma redação de primeira divisão. Eu vou projetar para essa redação aqui também um 960 pontos. Não vou projetar um 1000, porque você sabe que estatisticamente é muito difícil, é uma nota 1000. Então seria, da minha parte, um pouco temerário, né? E eu acredito até que faltaria um pouco de responsabilidade dizer que isso aqui seria um 1000, tendo em vista a dificuldade que é receber uma nota 1000. Posso dizer que é uma excelente redação, uma boa redação. Vou mostrar aqui os pontos que os avaliadores podem utilizar para tirar pelo menos 40 pontos dessa redação. Então vai ser uma projeção de nota. Nós vamos projetar as possibilidades de perda de pontos nesta ou naquela competência. Tudo certo? Então, vamos aqui comigo, vamos para a análise. Eu vou projetar aqui na sua tela e a gente vai fazer essa análise, tá legal? Estamos aqui, portanto, com o rascunho 002, ok? E aí a gente vai direto para o texto aqui, tentar ser rápido com essa análise. Inclusive a parte introdutória já foi um pouco longa, né? Mas vamos lá. Conforme a perspectiva filosófica de Hannah Arendt, a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. Olha só, então um repertóriozinho para começar a introdução. E como esse repertório traz aqui, ele é uma paráfrase, né, do pensamento aqui da filósofa Hannah Arendt. Então você tem, ó, a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. O que o aluno faz em seguida, tá? Entretanto, ó, ele vai fazer uma aplicação por contraste do repertório sociocultural. Eu ensinei isso nas aulas anteriores, fazer a aplicação por contraste. Entretanto, ao observar a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil, ó, o tema é esse aqui, gente, ó, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o tema. Quando o aluno usa a frase temática, ele não pode mais tangenciar. Isso é fato. E o que este candidato ainda fez em questão? Ele problematizou a falta de, ó. Então, porque o tema estava dado de maneira positiva, né? Democratização do acesso ao cinema no Brasil é uma coisa boa. Só que não é isso que está acontecendo. Então, ele diz a falta de democratização. Então, ele usou a falta de para criar o problema, para problematizar o tema, e depois usou a frase temática, ó. E aí isso já garante a abordagem completa. Eu tenho uma aula 001, só para você compreender como fazer a abordagem completa do tema. Primeiro, como você compreender o tema, depois, como você fazer a abordagem completa dele, tá? Então, entretanto, ao observar a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil, verifica-se que o pensamento de Hannah Arendt, né, não se aplica à realidade do país, uma vez que a problemática, olha, fere preceitos fundamentais estabelecidos pela Carta Magna de 1988. Nesse contexto, a inoperância das esferas estatais, o que é isso aqui? Se você aprendeu a planejar a redação, sabe que isso aqui é um argumento, ó. Inoperância das esferas estatais, ok? É uma causa do problema, e a soberania de interesses financeiros, aqui é a segunda causa. Antecipação dos argumentos, não faz mal nenhum, só faz bem para as redações do Enem, tá bom? Eu sempre oriento, eu digo, não é regra antecipar argumentos, mas isso é muito positivo quando se trata de redações do Enem. Então, a inoperância das esferas estatais e a soberania de interesses financeiros despontam como obstáculos para a manutenção de uma sociedade igualitária. Ponto. Gente, está aqui uma introdução. Eu só chamo sua atenção o seguinte, ó. A gente tem aqui uma seguinte referência, ó. Preceitos fundamentais estabelecidos pela Carta Magna de 88. Está dizendo, olha, que este problema fere, né? Fere preceitos fundamentais estabelecidos pela Carta Magna de 1988. Aqui a gente tem uma pergunta, ó, quais preceitos fundamentais? Então, se a gente não encontrar essa resposta ao longo da redação, então essa será uma parte considerada não desenvolvida. Quando você fala que fere preceitos fundamentais estabelecidos na Constituição, que é a Carta Magna, mas se você não diz quais preceitos, você não está desenvolvendo bem essa ideia. Se não houver mais menção à Constituição,
aí essa é uma parte mal desenvolvida, tá? Mas a gente tem que esperar para poder ver o restante da redação. Muito bem, então tá aqui a introdução. Tem repertório sociocultural já, então, e como fala de direitos, já é um repertório pertinente ao tema, foi aplicado por contraste, porque o que diz a filósofa, o que pensa a filósofa é diferente do que acontece na realidade, aplicado por contraste, já há uma produtividade no uso do repertório, competência 2 certamente já leva 200 pontos, você tem a apresentação do tema na forma de problema, a abordagem completa porque usou a frase temática, e finalmente você tem aqui os dois argumentos já antecipados no final da introdução, que são duas causas para o problema, introdução muito bem feita. Vamos analisar o segundo parágrafo. Em primeiro plano, é válido ressaltar a falta de investimentos governamentais para promover o acesso ao cinema. Ponto. Isso aqui, ó, é aquele argumento, vou voltar aqui, ó, da inoperância das esferas estatais. Como é que se observa essa inoperância das esferas estatais? É válido ressaltar, tá aqui o conectivozinho, ó, em primeiro plano, tá vendo? Não dá mole de começar parágrafo sem conectivo. Em primeiro plano, é válido ressaltar a falta de investimentos governamentais para promover o acesso ao cinema. Então, aquela inobservância ou inoperância das esferas estatais é aqui apresentada como falta de investimentos governamentais, ok? Esse é o primeiro período do parágrafo, é a apresentação do argumento. Você deve ter visto que esse primeiro período é, portanto, chamado de tópico frasal, ok? Agora, vamos lá, vamos ver, vem um repertório aqui que é a Constituição novamente. Nesse viés, a Constituição Brasileira de 1988, garante a todos os indivíduos, sem distinção, o direito de acesso à cultura e ao bem-estar social. Tá vendo? Veja que lá na introdução havia uma referência a direitos fundamentais presentes na Carta Magna, na Constituição. Olha, então essa nova retomada da Constituição aqui garante o desenvolvimento daquela ideia que foi anunciada na introdução, ok? De novo, aplicação por contraste. A Constituição diz algo que é ideal, contudo, olha só, conectivozinho aqui de oposição, ó. Tais preceitos não são usufruídos plenamente por moradores de regiões interioranas. Por exemplo, posto que nessas regiões, em geral, há menos sala de exibição de filmes em comparação aos grandes centros urbanos. Logo, é substancial a alteração desse quadro que vai de encontro aos direitos constitucionais. Legal? Gente, veja bem, eu só vou chamar a atenção para um ponto aqui em especial, tá? Que é a competência 3. A competência 3 avalia desenvolvimento das ideias também, além, evidentemente, de analisar o projeto de texto, planejamento da redação. A redação é bem planejada. Agora, a minha observação que eu faço com vocês aqui é a seguinte, olha só. O argumento anunciado na introdução foi inoperância das esferas estatais e aqui foi falta de investimento, tá? Opa, dei um risco a mais aqui. Falta de investimento. Então, veja bem, daqui, olha, do segundo período, e começa aqui, né? Começa aqui nesse viés do segundo período, a gente ainda não tem ainda um retorno muito claro à ideia de inoperância estatal ou de falta de investimento. Observa, ó, nesse viés, a Constituição Brasileira de 1988 garante a todos os indivíduos, sem distinção, o direito de acesso à cultura e ao bem-estar social. Contudo, tais preceitos não são usufruídos plenamente por moradores de regiões interioranas, por exemplo, posto que nessas regiões, em geral, há menos salas de exibição de filmes em comparação aos grandes centros urbanos. Aí vem para cá, ó. O que eu oriento o aluno a fazer só para evitar de que o avaliador considere que o argumento foi pouco desenvolvido? Eu aconselho na conclusão aqui, ó, nessa parte de conclusão, aconselho voltar e reafirmar a relação do argumento com o tema, nesse caso a relação da causa com o problema, tá? O problema é a falta de democratização, né? E a causa é a falta de investimentos ou a inobservância e inoperância do Estado. Então aqui, olha, o aluno conclui o seguinte: logo, é substancial a alteração desse quadro que vai de encontro aos direitos constitucionais. Então, veja bem, um avaliador pode dizer assim, ó, mas faltou explorar melhor a falta de investimentos governamentais dentro desse parágrafo. Pode dizer isso? Claro que pode. O avaliador também pode entender que essa discussão está aqui, olha, subentendida, dizendo que a falta de investimento se verifica na ausência de mais salas de cinema espalhados. Ele pode enxergar dessa maneira? Pode também.
Mas é melhor deixar isso mais claro, porque senão esse avaliador pode dizer que o argumento em si, a causa, não foi muito bem desenvolvida dentro do parágrafo. Só estou mostrando um ponto que pode ser cobrado na competência 3. Por que estou falando isso? Porque essa é uma boa redação e as boas redações, elas são, digamos que, analisadas com mais cuidado, no sentido de tentar retirar algum ponto. Entendeu? Porque já que é difícil o avaliador carimbar uma nota 1000, não é fácil. Se fosse mais fácil, nós não teríamos um número tão baixo de redações de nota 1000. Então, na minha avaliação, a possibilidade de que um avaliador enxergue ou diga, avalie que o argumento da falta de investimentos não foi muito bem explorado dentro desse parágrafo, embora seja um bom parágrafo, tá ok? Muito bem, gente, vamos para o terceiro parágrafo. Estou mostrando aqui um ponto, que é dizer o seguinte: não desenvolveu bem o argumento da falta de investimento. Se ele falar isso, ele vai lá na competência 3 e vai tirar 40 pontos, ok? Vamos analisar agora o terceiro parágrafo, que vai tratar dos interesses financeiros das grandes empresas. Vamos lá. Terceiro parágrafo. Em segundo plano, conectivozinho de novo. Gente, só voltar um pouquinho aqui para dizer o seguinte, conectivo no início do segundo parágrafo, marcando a coesão entre o primeiro e o segundo parágrafo. Você tem aqui, nesse viés, fazendo uma retomada, é coesão. Você tem uma aplicação aqui, do repertório por contraste. Então você tem um contudo que é conectivo, é operador argumentativo. Você tem aqui o logo, que é operador argumentativo de conclusão. Você tem o posto que para introduzir uma ideia de explicação. Então essa é uma redação que usa muito bem os recursos coesivos e não há repetições de palavras. Então a gente até agora já espera 200 pontos para a competência 4, tá bom? Vamos lá. Em segundo plano, olha aqui, então você tem mais um elemento de coesão entre o terceiro e o segundo parágrafo agora. É imperioso pontuar soberania de interesses econômicos das empresas que produzem e distribuem filmes como agente catalisador do problema, que é aquele segundo argumento, a segunda causa. Segundo o pensamento de Karl Marx, em um mundo capitalizado, a busca por lucro ultrapassa valores éticos e morais. Olha só, a dica é colocar uma vírgulazinha bem aqui, Eu vou mostrar. Segundo o pensamento de Karl Marx, em um mundo capitalizado, vírgula, aí de repente o aluno pensou assim, deixa eu colocar uma vírgula aqui depois de Karl Marx, não queria colocar outra vírgula, mas veja bem que ela é necessária, porque aqui essa primeira vírgula, aqui é para separar a expressão de conformidade, para você colocar o pensador, o teórico aqui. Segundo o pensamento de Karl Marx, faz vírgula. Aí aqui você tem um adjunto que dá uma ideia de lugar. E ele tem relativamente grande. Ele tem o em, o e tem mundo em capitalizado. Se você for olhar, você tem uma palavra. Vamos considerar isso aqui palavra, tá? 2 palavras, 3 palavras e 4 palavras, tá bom? Minha filhinha acabou de acordar ali, já está começando a chorar ali. Não sei se você está ouvindo, mas se tiver, nós não vamos parar a gravação não, ok? Então o que você faz aqui, Segundo o pensamento de Karl Marx, a vírgula está ok aqui. Em um mundo capitalizado, vírgula, vou colocar aqui, tá? Aí você também tem a opção de modificar a estrutura do texto aqui. Você poderia dizer assim, segundo o pensamento de Karl Marx, a busca por lucro, vírgula, em um mundo capitalizado, vírgula, ultrapassa valores éticos. Aí, se não quisesse colocar aqui, para ficar uma estrutura com vírgula atrás da outra, você poderia dar uma adiantada nessa expressão aqui em um mundo capitalizado, como eu fiz aqui, você poderia colocar aqui, a busca por lucro, vírgula, em um mundo capitalizado, vírgula, ultrapassa. Aí era uma decisão do próprio autor, tá? Mas essa vírgula aqui ela é importante para marcar a ideia de lugar, de adjunta adverbial de lugar, já que não é tão curto, tá bom? O elemento. Muito bem. Isso aqui costuma não ser percebido, tá? Se for, só estou mostrando, se for percebido, o avaliador já pode considerar isso aí uma ausência de vírgula e um desvio na competência 1. Então, nessa conjuntura, o alto valor dos ingressos cobrados, olha só, como ao retomar aqui, ao falar do alto valor dos ingressos, você já retoma melhor os interesses econômicos. Então, acho que é isso que é importante na hora de desenvolver o parágrafo, tá? Não esquecer de explorar bem o que foi anunciado no primeiro período, que é o tópico frasal, tá? Então, o que você anuncia aqui, no primeiro período, que é o tópico frasal, eita, a coordenação aqui tá ruim, viu?
Isso é bom não, é necessário que seja retomado. Então, quando você faz isso aqui, ó, nessa conjuntura, o alto valor dos ingressos cobrados nas bilheterias dos cinemas faz com que a população de baixa renda, como grande parte dos moradores de áreas periféricas, não tenha condições de frequentar tais ambientes. Desse modo, tem-se como consequência a segregação de grupos como os citados do âmbito social. Eu ainda colocaria uma vírgulazinha bem aqui, ó, a segregação de grupos, vírgula, ó, vírgula, como os citados, vírgula, do âmbito social. Porque a princípio, quando eu li a primeira vez, eu li de forma assim, ó, a segregação dos grupos como os citados do âmbito social. Peguei aqui o como citados do âmbito social e juntei tudo. Mas essa não é a ideia. A ideia é a seguinte, ó, a segregação de grupos do âmbito social, percebe? Essa que é a ideia, a segregação de grupos como do âmbito social. Então, esse elemento aqui, idealmente, precisa ser isolado entre vírgulas para não causar uma certa confusão na compreensão, tá? Se o avaliador quiser cobrar isso, ele pode? Até pode, é uma percepção dele lá, se ele quiser contar isso na competência 1, ele pode contar, ok? São questões de vírgula aqui bem delicadas assim e possivelmente nem todas elas serão percebidas, mas eu só estou mostrando as possibilidades porque a minha análise tem que ser completa, ok? Gente, esse é um bom parágrafo, esse é um parágrafo que já explora mais a ideia que foi anunciada. O argumento aqui é os interesses econômicos, depois você vem aqui o alto preço dos ingressos, então afasta a população de baixa renda do cinema, então você vê que tem um pouco mais de exploração do argumento aqui. O repertório também foi bem utilizado, né? Na verdade, o repertório foi bem utilizado na introdução, no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo também. Com certeza, uma redação que na competência 2 vai bater 200 pontos de repertório sociocultural, certamente, ok? Muito bem, vamos então analisar o último parágrafo aqui, para a gente verificar. Infere-se, portanto, que medidas são necessárias para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso aqui é só, na verdade, uma retomada, né, uma apresentação de uma necessidade de medida, e agora que vai entrar a proposta efetivamente. Assim sendo, cabe ao governo, é o agente, agora nós estamos analisando a proposta, né? Cabe ao governo, é o agente responsável por organizar e administrar a sociedade, é o detalhamento do agente, já tem dois elementos, agente, detalhamento do agente, já tem 80 pontos já. Aí junto ao Ministério da Cidadania, olha aí, junto ao Ministério da Cidadania, é o agente auxiliar, então já tem um agente, esse aqui é um outro agente, não conta mais, tá? Aí vem a ação, investir em um projeto. Deixa eu marcando aqui para você analisar, tá? Eu vou colocar aqui, ó, governo é o agente principal, governo, responsável por organizar, deixa eu marcar aqui com cuidado, e administrar a sociedade. Isso aqui é o detalhamento do agente, que é o governo. Deixa eu marcar aqui sociedade, ok? Junto ao Ministério da Cidadania, não, isso aqui é um outro agente, então não vou marcar não, tá? É outro agente. Aí vem a ação aqui, ó, investir em um projeto. Esta é a ação. A gente já tem agente, detalhamento do agente, ação. Aí vem o modo meio, tá aqui, ó. Por meio a utilização de recursos públicos. Olha, eu só copiei do e-mail e colei aqui. Então tá faltando por meio da. Mas eu acredito que foi um erro de digitação do candidato, tá? Não acredito que isso foi um erro efetivo na redação não, tá? E aí tem mais um detalhamento do modo meio, olha só. Que consistirá na exibição de filmes gratuitamente, olha aí, tá? Em espaços públicos. Mais detalhamento ainda, ó, como praças e escolas, exemplo, ó, como praças e escolas de todo o território nacional. Tá vendo aqui? Detalhamento é o que não falta, sobretudo nos interiores e nas periferias. O detalhamento aqui foi bem longo, ok? E aí vem o efeito, né, que a gente ainda não tinha. Tá aqui o efeito. Com o fito de ampliar, tá aqui o efeito, o contato da população com produções cinematográficas, ok? Gente, a proposta de intervenção está completa, 200 pontos na competência 5. Deixa eu só chamar a atenção para mais um ponto de gramática aqui, olha só. Assim sendo,
cabe ao governo, aí você já tem aqui ó, um travessão para detalhar o governo, que é o agente, ó, responsável por organizar e administrar a sociedade. Junto ao Ministério da Cidadania, esse junto ao Ministério da Cidadania não pode ficar assim sem vírgula não, tá? Então qual que seria o ideal aqui? O ideal seria virgular aqui, ó, depois desse travessão e depois aqui de cidadania, deixar esse negócio isolado. Ah, se o aluno achar, mas ficou feio aqui, eu tenho um travessão, uma vírgula, aí talvez seria interessante já colocar o próprio Ministério da Cidadania como agente ou eliminá-lo daqui, deixar tudo lá na conta do governo, tá? Seria uma possibilidade, porque não dá para colocar esse agente auxiliar, ele é isolado entre vírgulas porque ele é um elemento de acessório, de companhia. Olha só, eu poderia dizer muito bem assim, ó, assim sendo, ó, vírgula, juntamente ao Ministério da Cidadania, vírgula, o governo, ó, responsável por organizar a administração. Tá vendo como eu posso trocar isso aqui de lugar? Então significa que ele é um elemento que deve estar intercalado, que eu posso movimentar ele de lugar. Então ele não pode ficar solto assim sem vírgulas, ok? É mais uma questão para se observar na competência 1, tá bom? Então eu já anunciei aqui pelo menos 3 ocorrências, né, de vírgula que podem ser observadas. Eu acredito que as 3 não serão observadas. Se forem observadas, aí nós teremos já um 160 na competência 1, tá? Mas eu acredito que não. Acredito que essa é uma redação que pode ter alguns aspectos de vírgula que eu analisei que podem não ser percebidos, tá? Eu mesmo, se estivesse avaliando essa redação no Enem, se fosse um caso, tá? Eu não estou avaliando no Enem, estou avaliando aqui, fazendo uma avaliação do texto agora. Mas eu acredito que se eu estivesse avaliando uma redação dessa para o Enem, eu não seria tão rigoroso de tirar 40 pontos, porque é uma redação muito bem escrita, a parte gramatical é muito boa, então eu relevaria ali alguma ocorrência daquela de vírgula, ok? Porque dá sim para relevar, né? Dá para deixar sem cobrar, e daria um 160 para essa redação, mas a gente vai ter que esperar mesmo o janeiro para verificar se os avaliadores tiverem essa tolerância ou não. Só estou mostrando as possibilidades, tá? Até porque isso que eu estou mostrando agora vocês não vão ter no dia do Enem. Vocês vão pegar um comentário genérico, o espelho da redação, e vão pegar ali a vista pedagógica e não vão ter essas especificações. Vão pegar um comentário bastante genérico ali e não vão entender por que perderam pontos na redação ou nas competências, tá certo? Gente, então aqui tá ok. Agora eu quero ainda mencionar um outro aspecto com você, para que você verifique que ainda há uma possibilidade da competência 3 ser comprometida mais uma vez, e eu vou mostrar para vocês por quê. Questão seguinte, olha, quero que você analise comigo, deixa eu logo terminar aqui de ler a conclusão, né? Dessa forma, a essência dos direitos humanos descrita por Hannah Arendt será respeitada e os direitos constitucionais assegurados a todos os brasileiros, tá bom? Então, veja bem, bem aqui, olha só, a gente tem bem aqui um verbo que está oculto bem aqui, ó. E aí vou mostrar um negócio para você que o Enem não cobra, tá? O Enem não vai cobrar. Eu descobri que o Enem não vai cobrar isso. Aqui a gente tem o seguinte, ó. A essência dos direitos humanos descrita por Hannah Arendt será respeitada. Isso bem que é uma oração, ok? E nós temos um E que vai unir uma outra oração, ó, que já tem um outro sujeito. O e os direitos constitucionais, que é um outro sujeito. O primeiro sujeito é a essência dos direitos humanos. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o sujeito da primeira oração. E os direitos constitucionais é o sujeito da segunda oração. E bem aqui, ó, serão assegurados. O verbo está aqui oculto, ok? Serão assegurados. Quando isso acontece, a gramática nos diz que a gente tem que separar a oração, a primeira oração da segunda oração com vírgula. Ou seja, quando a conjunção E, tá aqui a conjunçãozinha aí, ó. Quando a conjunção E liga orações com sujeitos diferentes, a gente precisa separar uma oração da outra com vírgula. Mas esta é uma regra pouco conhecida, pouco respeitada pelos estudantes, né? E o Enem costuma não cobrar, descobri isso, que ele não costuma, percebi isso já, tá? Que ele costuma não cobrar esse tipo de coisa. Então a gente percebe aqui que a gente acha que isso aqui não será cobrado, não, tá? Essa vírgula não será cobrada, legal? Fechamos aqui então, tá? É bem interessante, olha só. Essa é uma redação que demonstra a habilidade do aluno, do autor da redação, porque faz um retorno ao que disse já na introdução.
Dessa forma, a essência dos direitos humanos, descrita por Hannah Arendt, será respeitada e os direitos constitucionais assegurados a todos os brasileiros. Fez aquele retorno lá para a introdução muito bem feito, tá? Agora eu quero só analisar mais um ponto para a gente encerrar aqui a nossa análise desse rascunho. Veja só, o primeiro argumento, vamos voltar aqui para a introdução, olha, é a inoperância das esferas estatais, que o aluno também deu para aquilo o sinônimo de falta de investimento. Então, inoperância do Estado ou falta de investimentos é o primeiro argumento. E o segundo argumento, que está lá na introdução, é o interesse econômico das empresas. Então, veja bem, como se trata aqui de duas causas, tá? Como se tratam de duas causas, o que o aluno tem que fazer aqui na hora de concluir a redação é tomar muito cuidado, porque ele está diante de duas causas, que é a inoperância do Estado ou falta de investimentos, que é a mesma coisa nesse caso, e o interesse das empresas, tá? O interesse econômico das empresas. Nesse caso, você tem que ficar de olho se a sua proposta de intervenção dá conta de atacar essas duas causas, porque se isso não for percebido, aí de novo a competência 3 está comprometida, porque o projeto de texto deve contemplar isso. A proposta de intervenção faz parte do projeto de texto. A proposta de intervenção tem que estar conectada com os argumentos, com a discussão feita, para que o projeto de texto seja considerado bem estratégico, tá bom? Então vamos só dar uma olhada aqui mais uma vez para verificar se tanto a inoperância do Estado com relação à falta de investimento quanto o interesse das empresas, né, o interesse econômico das empresas, são bem atacados aqui. Vamos ver por essa proposta? Assim sendo, cabe ao governo responsável por organizar e administrar a sociedade, junto ao Ministério da Cidadania, investir em um projeto por meio da utilização dos recursos públicos, que consistirá na exibição de filmes gratuitamente em espaços públicos, como praças e escolas, e de todo o território nacional, sobretudo nos interiores e nas periferias, com o fim de ampliar o contato da população com a produção cinematográfica. A pergunta que eu faço é, será que essa proposta não está direcionada só para atacar a falta de investimentos, que também é a inoperância do Estado? Pensa comigo. Alguém pode dizer assim, não, mas quando o Estado, quando o governo, né, assume tal posição de investir em um projeto para exibição de filme gratuito, isso, consequentemente, já vai resolver o problema dos altos ingressos, dos altos valores cobrados pelos ingressos. As pessoas vão deixar de pagar altos valores para ter acesso ao cinema, porque terão gratuitamente. Isso é verdade, só que isso não está explícito, isso é uma inferência nossa, você está compreendendo? Eu acho, como se trata aqui de um exame cuja correção é muito rápida, acho que quando o aluno trabalha com duas causas, eu aconselho sempre trabalhar com duas propostas de intervenção, uma completa e a outra incompleta mesmo, mas cada uma proposta direcionada para uma causa, só para não deixar essa dúvida na cabeça do avaliador, tá? Então, um avaliador pode muito bem dizer assim, o aluno só resolveu a questão do governo, da falta de atitude do governo, mas e a questão dos interesses econômicos das grandes empresas? Isso não foi mencionado. Então, se o avaliador perceber dessa maneira, ele vai dizer que o projeto de texto não está estratégico, né? E aí ele vai comprometer, vai tirar pontos na competência 3. Tudo certo? Gente, essa então é a minha análise dessa redação. Eu vou agora fazer um comentário final aqui, tá? Para projetar a nota dessa redação. Muito bem, então olhe para mim aqui agora, acompanhe comigo esse comentário final. Esta é uma redação muito bem produzida, então eu mostrei para você que há alguns momentos ali de uso de vírgula que podem ser de repente enxergados pelo avaliador, eu espero que não. Então a competência 1 pode receber 200 pontos, mas também pode sim receber 160, dependendo da percepção da avaliação, né, dos corretores do Enem, tá? Eu espero que receba 200 pontos, mas eu mostrei que há pontos ali de uso da vírgula que podem sim ser percebidos e a gente nem tem que ficar na verdade, não é nem triste, mas se sentir injustiçado se isso acontecer, porque há previsões para que isso aconteça. Eu não puniria uma redação dessa, eu acho que a gramática é muito boa, então aqueles pontos de vírgula ali não consideraria desvios. Eles podem ser? Podem, mas eu não consideraria. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a competência 1 pode ser 160 ou pode ser 200, conforme a análise que eu fiz aqui. Outro ponto é que eu mostrei para você que no segundo parágrafo, o argumento que foi anunciado no início do segundo parágrafo não foi muito bem trabalhado no meio do parágrafo nem no final, tá? Então, isso é mais uma situação para que haja ali
perda de pontos na terceira competência, e mostrei ainda que a proposta de intervenção poderia ter sido mais específica no sentido de apontar para as duas causas do problema, para os dois argumentos, para que o avaliador não acuse esse texto de ter uma proposta voltada só para um argumento, tá bom? Se for percebido assim também, competência 3 perde menos 40 pontos. Gente, a coesão dessa redação é muito boa, não há muitas repetições de palavras, há operadores argumentativos dentro dos parágrafos e entre os parágrafos também, então a coesão dessa redação é assim, 200 pontos. Se você tiver curiosidade de analisar, vai pausando aí o vídeo e vai analisando os conectivos como foram bem utilizados, tá? Não dei muito foco à parte de coesão, porque está muito bem feito, então não analisei muito. E a proposta de intervenção, nós analisamos que ela está completa também do ponto de vista de que há agente, detalhamento do agente, a ação, a modo meio, há um vasto detalhamento do modo meio e há efeito também. Então, proposta de intervenção aí, 200 pontos. Vamos lá então, essa redação pode ficar então entre 920, olha só, 960 é a minha projeção. Poderia ser um pouco mais que isso? Poderia ser. Pode ser 940 se houver alguma discrepância. Mas por que ela pode ser 920? Se a gramática pegar um 160, conforme mencionei, e a competência 3 pegar um 160, vai virar 920. Deixa eu projetar um negócio para você, olha só. Pensando aqui como um avaliador, agora vamos para esse exercício. Se o avaliador não punir essa redação na gramática, talvez ele vai querer tirar na competência 3, pelo que eu já mostrei para você. Porque o avaliador não gosta de carimbar ali a nota 1000. Então, a gente sabe que é assim mesmo, estatisticamente é assim mesmo. Então, se ele der 200 pontos na competência 1, aí as outras estão muito bem certinhas, ele não vai poder mexer. A única que ele pode mexer é a 3, então ele vai tirar na 3, aí vai virar 960 por parte desse avaliador. De repente, o avaliador tira 40 pontos na competência 1, mas ele percebe que está diante de um bom texto, e aí ele não quer mais tirar ponto em nenhum lugar. E aí, se ele não tirar mais em nenhum lugar, outro 960. E aí vai virar 960 mesmo. De repente, você pode ter um avaliador que tire 40 pontos na 1 e 40 pontos na 3, aí vira 920. Mas o outro pode ter dado 960. E aí essa redação pode virar um 940, tá certo? Então a nossa projeção é de que essa redação fique entre 920, que seria já meio duro para a qualidade do texto, tá bom? E 960, eu espero realmente que seja um 960, porque, como eu disse, essa já é uma redação de primeira divisão, uma redação de boa qualidade. Gente, essa é mais uma análise de redação, espero que tenha ajudado vocês nesse processo também de estudo, de compreender o próprio texto de vocês, em comparação com as análises que nós estamos fazendo aqui agora. Nós vamos divulgar novas análises aí, tá? Espero pelo menos conseguir colocar uma análise por semana até que o Enem seja divulgado. Espero também que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e a gente vai manter essa dinâmica de analisar rascunho de redação até que o Enem seja divulgado. E eu espero mais uma vez, né, que isto sirva muito para ajudar vocês. Forte abraço, fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau, até breve.